Ok. A primeira fala aqui do Desmond Tutu, o padre ganhador do Prêmio Nobel da Paz, ele fala assim, no seu livro Deus Não é Cristão, né? E outras provocações. Ele fala assim na página 25. Só ressaltando, ele diz o seguinte: esse trecho também vem de um encontro na Inglaterra, no qual Tutu se dirige aos líderes de diferentes credos, né, durante uma missão à cidade de Birmingham, acho assim que se pronuncia, Birmingham, em 1989. O trecho é o seguinte, página 25. Conta-se a história de um bêbado que atravessou a rua e interpelou um pedestre perguntando, abre aspas, diz para mim onde é o outro lado da rua. O pedestre, um pouco confuso, respondeu, aquele lado, é claro. Então disse o bêbado, estranho. Quando eu estava do outro lado, me disseram que era bem aqui, o outro lado da rua. Agora fala do Desmond Tutu. O outro lado da rua depende do lado em que nós estamos. A perspectiva depende do contexto, daquilo que contribuiu para a nossa formação. A religião é uma das mais potentes dessas influências formadoras e ajuda a determinar como e o que aprendemos da realidade e como operamos em um contexto específico. A segunda fala aqui do Tutu está na página 25 e 26. Ele diz assim, ele diz no primeiro argumento, né? Agora vai o segundo argumento dele. Meu segundo argumento é este, não insultar os seguidores de outros credos ao sugerir, como já aconteceu, que, por exemplo, quando você é cristão, os seguidores de outros credos são cristãos também, ainda que não se deem conta. É preciso reconhecer os próximos pelo que são em toda a sua inteireza, permitindo que as crenças do próximo se mantenham firmes. É preciso receber o próximo e respeitá-lo por quem ele é. Pisar no solo que para ele é sagrado de maneira reverente, tirando os sapatos, tanto metafórica quanto literalmente. É preciso manter-se firme às crenças que temos, sem fingir que todas as religiões são a mesma coisa, pois claramente não são. É preciso estar disposto a aprender um com o outro, sem afirmar que temos a verdade absoluta e que, de algum modo, temos uma visão privilegiada de Deus. Então, aqui, a única coisa que eu tenho um pouquinho de discordância do Tutu é nessa última parte, né? Sem afirmar que temos a verdade absoluta. Porque, como eu já falei na parte anterior, né, para nós, a verdade absoluta é Jesus, né? Todavia, eu compreendo perfeitamente outras crenças, ainda que elas não concordem com essa declaração, né, de verdade absoluta. Se eu não me engano, é uma frase até de Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche. Ele diz que não há, acho que fatos eternos e nem verdades absolutas. É mais ou menos isso que ele fala. É interessante que dizer que não há verdades absolutas, para muitos, assim como eu, é uma declaração absoluta, né? Então, cada credo com a sua, vamos dizer assim, verdade absoluta. Então, o que eu gosto muito do Tutu aqui é que ele consegue dialogar com vários tipos de credos e religiões, né? Ainda mais onde ele, se eu não me engano, fez muitas missões, que foi na África. Então, assim, o que eu acho interessante no Tutu é a sua capacidade de diálogo, né? A dialética que ele tem com outros credos. Por isso que eu citei isso aqui. A outra parte que eu queria citar do Tutu está na página 37. E essa aqui até publiquei no meu Instagram. Ele diz assim, e aqui se manifesta o padre, né? Não só o teólogo Tutu, mas o padre. Reconhecer que outros credos devem ser respeitados e que, obviamente, proclamam verdades religiosas profundas, entretanto, não equivale
a dizer que todos os credos são iguais. Acho isso aqui fantástico. Está claro que não são iguais. Nós, que somos cristãos, devemos proclamar as verdades da nossa fé, com honestidade, verdade, sem algo que a comprometa. E devemos afirmar de modo cortês, olha que legal, porém inequívoco, que acreditamos que toda verdade religiosa e que toda aspiração religiosa encontra sua realização final em Jesus Cristo. Não obstante, devemos conceder ao próximo os mesmos direitos de exercer a fé, esperando que a atração intrínseca e que a verdade absoluta do cristianismo, olha só, parece uma contradição, parece que o Tuto está se contradizendo. Primeiro ele diz que não temos que dizer que há verdades absolutas, agora ele fala do absolutismo do cristianismo. Não obstante, eu vou repetir, devemos conceder ao próximo os mesmos direitos de exercer a fé, esperando que a atração intrínseca e que a verdade absoluta do cristianismo sejam os fatores que o recomendariam aos outros. Oxalá vejam o impacto que o cristianismo exerce sobre o caráter e sobre a vida de seus adeptos, como nós, né? De modo que os não cristãos queiram, por sua vez, se tornar cristãos, assim como os pagãos dos tempos primevos, isso mesmo, primevos, foram atraídos para a igreja não tanto pelas pregações, quanto pelo que enxergavam na vida dos cristãos, ou seja, testemunho, o que os fazia exclamar, espantados: como esses cristãos amam uns aos outros. Então, o que eu vejo aqui o Dudu fazendo primeiramente, ele vai reconhecer, né, que as religiões não são iguais. Eu acho isso aqui muito legal no Tuto, porque eu, particularmente, também não acho que todas as religiões são iguais, e também não acho que todas as religiões são boas. Porque se existe alguma religião, e há por aí, que proclama ou ensina um tipo de sofrimento físico, como se tem uma outra oportunidade, existe uma religião, se não me engano, na África, agora eu esqueci o nome dela, eu devia ter pesquisado, não pesquisei, que ela ensina que as mulheres devem costurar o seu órgão genital, né? E o órgão genital será rompido no dia do casamento, né? No dia da união sexual. Então, na minha opinião, sinceramente, por mais que seja respeitado, e eu respeito, não concordo com esse tipo de prática. Então, na minha opinião, nem todas as religiões são boas. Eu não concordo com essa afirmação. Então, a primeira coisa que o Tuto vai fazer aqui é reconhecer que não todos são iguais. A segunda coisa que eu acho fantástico no Tuto, ele vai defender a fé que ele vive, que é o cristianismo, né? Sem desrespeitar a fé do próximo. E ele sempre dá lugar para o diálogo com outra religião. E isso nos ajuda profundamente a ter tolerância, né, com o diálogo com outras religiões. A gente tinha mais uma parte aqui, a última parte do livro do Tuto, porque foi até aqui que eu li, na verdade, né? Mas encaixou certinho, né, na minha fala. Página 39. Esse é pequeno. Fazemos a religião desprezar a justiça? Damos uma má reputação à religião? Isso, obviamente, tem um contexto aqui, né? Eu vou repetir. Fazemos a religião desprezar a justiça? Damos uma má reputação à religião quando não lutamos pela verdade, quando não lutamos pela justiça, quando não servimos como a voz dos calados à força, quando não defendemos os que não podem se defender. Então, uma coisa que eu acho muito legal nessa parte aqui do Tuto, é ele defender a tese de que as religiões, elas, de alguma maneira, têm que combater injustiça, têm que lutar pela verdade, tem que servir a voz dos calados à força, né, daqueles que são
oprimidos. Né? Eu acho interessante aqui que esse calados à força, aqui, nesse contexto, não está falando simplesmente de uma pessoa que se sentiu ofendida na sua cultura, não. Porque nessa parte mesmo aqui desse capítulo, existe até o apartheid, né? Que foi aquele regime opressivo na África. Então, é nesse contexto. E eu concordo com tudo. Né? Poxa, nós somos cristãos. Né? E a nossa fé, de fato, ela busca justiça, ela busca verdade acima de tudo, né? Ela luta pelos, como eu poderia dizer, pelos desafortunados, pelos oprimidos. Nós temos uma ala, até mesmo teológica cristã, que luta, né, pelos oprimidos, pelos, digamos, excluídos, né, que tenta alcançá-los de uma maneira amorosa, pacífica, através de ações sociais e por aí vai. E aí ele termina assim, né, quando não defendemos os que não podem se defender. Então, eu concordo com essa afirmativa aí do Tuto. Eu acho que a fé cristã, no sentido de defesa dos menos, daqueles que têm menos oportunidades na vida, a busca pela verdade, a busca pela justiça, né, seja ela nas suas manifestações social, por aí vai. Eu acho que o cristianismo está muito bem. Né? Sim, há uma ou outra pessoa que não tem preocupação com isso. Para ela isso aqui pouco importa. Né? Mas eu acredito que os cristãos, em sua maioria, sim, têm preocupação com isso. Muitas vezes eles não são ensinados, ou, como é que eu posso dizer, não são... eu vou usar essa palavra, mas vocês vão entender, catequizados no sentido, né? Ensinados, doutrinados. Bem instruídos. Oi? Bem instruídos. Instruídos, isso. Muito bem. Instruídos na busca por uma justiça social. Eu vou citar outro livro aqui do Sentido da Fé. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu citar outro livro? Pera. Muito bem. Ninguém vai fazer, então eu vou continuar. Eu tinha vários, mas... Ó, falei, Gibran, fica à vontade. Não. Esse aí, Gibran, é o livro que eu te falei. Eu vou te mandar a foto depois. São dois que conformam. Sim, Gibran, pode falar. Vai falar ou vai digitar? Sim, acredito que ele acertou em cheio. Deixa eu pegar o chat. A fala do Gibran é a seguinte. Sim, dois, né? No caso ele também concorda. Acredito que ele acertou em cheio quando ele diz que não temos a verdade absoluta. Né? O fato é que a verdade absoluta nos tem. Boa. Né? Essa verdade morreu na cruz e nos comprou. O que faz de nós não donos, mas propriedades da verdade. Deus é a verdade absoluta. Nunca o teremos em nossa posse ou o apreenderemos em sua completude, porque é infinito. Por isso o cristão deve ser humilde, mas sem abrir mão de suas, no caso, né, de suas convicções. Eu gostei aqui da fala do Gibran. Né? De algum modo a minha fala e a dele elas não é que elas colidem, mas eu acho que elas se complementam. Né? Porque eu disse isso aqui, né, e eu repito, que nós cremos em uma verdade absoluta. Né? Isso, cremos em verdade absoluta. A fala do Gibran foi muito boa no sentido de que ele trouxe clareza à minha fala. Eu gostei demais disso aqui, porque muitas pessoas, né, no seio da comunidade, das suas comunidades, da comunidade cristã, elas acham que são donas, né, no sentido de possuírem, né, e manipular a verdade. Né? Então, assim, ela faz a verdade, o seu uso, ela faz a verdade, um meio, perdão, para um fim. Né? Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Essa verdade que nos possui, que é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Muito bem. Alguém faz um comentário do que o Gibran falou aí? Eu. Manda ver. Bom, uma coisa que eu acho interessante, muito legal que o Gibran contou, é porque eu acredito muito que o Espírito Santo tem diversas formas de se apresentar e tem diversas formas de se mostrar a sua verdade. Então, o que ele revela para mim hoje pode ser que ele não venha revelar para outra pessoa e vice-versa.
E acontece muito que as doutrinas fazem é simplesmente pegar uma verdade que foi encontrada, seja na Bíblia, ou seja por Deus tenha revelado, ela transforma aquilo dentro de um pacotinho e fala, é assim, assim, assado, se você quiser conquistar uma intimidade com Deus, ou seja lá, alcançar pela plenitude da sua fé, e coloca aquela verdade que Deus revelou para ela, que é um pedacinho, né, como tem uma verdade infinita, a gente tem um pedacinho que foi revelado para nós, e aí ela define como tudo, tipo, se você não seguir esse espaço, você não vai ter a sua salvação, seja o que for. Mas nem sempre, igual, por exemplo, até mesmo o corpo de Cristo, né? Às vezes, para uma igreja, foi revelado um ponto mais especial sobre o sobrenatural de Deus. Para outra igreja, foi revelado um ponto mais específico sobre o ensino da palavra. Para outra igreja, foi revelado um ponto mais específico sobre os dons do Espírito, sabe? Então, e esse que é o interessante, porque Deus vai se revelando aos poucos para cada um de nós, para que cada vez mais, com comunhão um com o outro, a gente vai conhecendo a outra parte da verdade que Deus colocou no outro, sabe? Então, só que o problema é que quando a gente se aproxima, em vez de transmitir a nossa verdade, a gente entra em conflito com a verdade do próximo, sabe? Nem sempre a verdade do próximo, nem sempre vai contradizer a sua, pode se complementar, né? Não é porque eu sou muito baseado no ensino, para mim, se tiver na palavra, que for sobrenatural, talvez, ou uma pessoa que tenha revelação, não vai complementar. E é isso, se você misturar os dois, pode virar uma coisa muito mais interessante, né? Você vê uma plenitude maior. Então, tem esse ponto aí que achei interessante, porque a verdade absoluta, realmente a gente não tem poder sobre toda ela. Mas a própria verdade de Deus tem poder sobre nós. Né? Então, eu achei bem interessante esse ponto. Mais alguém? Esse comentário da Thay me fez lembrar de um exemplo que sai do contexto da igreja e vai para fora da igreja. Pensando em intolerância religiosa sendo carregada por pessoas de fora da igreja. Eu me lembrei de uma demonstração que já fizeram, um tipo de entrevista, e tinham duas pessoas conversando. Uma dessas pessoas era um pastor de uma igreja metodista, e o outro era um pai de ele tinha um filho que era homossexual. E esse pai, inclusive, ele virou um dos representantes de um movimento que envolvia pais que tinham esse mesmo tipo de circunstância dentro de casa, pais que tinham filhos homossexuais, e aí existia esse movimento para esses pais se encontrarem e falarem a respeito disso e saberem lidar com essa situação. E é um movimento, enfim, né, era fora da igreja, então a ideia era de trazer essas duas cabeças diferentes para conversarem. A conversa é longa, mas em um dos pontos, esse pai perguntou para o pastor, se o meu filho saísse de casa e precisasse de acolhimento em algum local e encontrasse a sua igreja, como que seria a sua reação e o que você faria? E aí esse pai, na hora que ele perguntou isso, ele teve a resposta do pastor como, resumindo, o pastor falou que iria acolher, iria procurar estar junto com esse filho para poder introduzir, conhecer mais sobre a história do filho e trazer dentro disso algum tipo de auxílio. Enfim, ele discorreu mais sobre isso. Mas aí, o pai, ele se surpreendeu com essa resposta do pastor. Ele falou, poxa, que legal isso. Por um certo lado, eu imaginava que você poderia me trazer uma outra ideia por causa da sua religião. Nessa fala, que era a que eu queria comentar aqui, quando eu ouvi isso, eu pensei, tá vendo? É comum das pessoas de fora da igreja enxergarem a religião como uma caixinha cheia de dogmas
que acaba excluindo as pessoas, ou então Se encaixa, não encaixa. querendo impor os seus valores e os seus princípios sobre as outras pessoas. E como pensar, né? Como que a gente lida com isso? Eu acho que tem a ver com essa parte de o dever cristão de ser humilde, mas sem abrir mão de suas convicções. Então, você vê, num caso desses, por exemplo, com o pastor, ele sendo humilde, seria no sentido de nós todos, né, reconhecermos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, eu não estou em um nível superior por eu ter a salvação, então eu sou preferido diante de Deus. Eu preciso fazer essa sensação de superioridade, talvez seja a interpretação que o mundo tem a respeito dos cristãos. Isso acaba gerando neles uma barreira e um conceito de que existe uma intolerância religiosa, porque eles têm um modo de se viver e esse modo confronta os estilos os valores que eu carrego, o mundo carrega. Para entender. Mas então, por que isso existe, né? Até que ponto que a gente vai saber lidar com o lado de ser humilde e esse lado de ser humilde, de reconhecer que todos nós somos iguais pecadores, e até que lado que a gente vai saber trazer as nossas convicções e as nossas verdades. Eu não sei se eu estou conseguindo colocar essa balança bem clara, mas eu acho que entra nesse ponto de, olha, a gente não tem uma intolerância religiosa no sentido de você é diferente de mim, você carrega princípios e valores diferentes de mim, por isso eu me distancio de você, ou por isso eu vou impor sobre você aquilo que eu penso. Não, essa intolerância religiosa é a que o mundo acredita que a gente tem, mas o que nós temos é o seguinte: eu reconheço que existe uma verdade absoluta, e eu reconheço que ela é real, ela funciona, inclusive essa revelação de Cristo, que é a verdade, me faz entender os valores e princípios de Deus. Qual que é a essência? A essência não é uma regra que você tem que obedecer. A essência é um estilo de vida que dá certo. Então, eu reconhecendo que existe uma verdade absoluta, eu reconheço que existe um estilo de vida certo, bom a se viver, bom para o sentido da humanidade, de como deve ser vivido da melhor forma. E aí eu quero apresentar para você, só que eu não quero falar para você, olha, eu não quero combater no sentido de você está errado, mas é difícil mostrar esse lado, porque na verdade eles estão errados. Mas não é aí que é a humildade, saber como chegar para essas pessoas e falar, olha, eu acolheria, sim, eu acolheria o seu filho, eu estaria próximo dele. E mais, eu faria isso não porque a minha religião, primeiro, minha religião, ela não exclui as pessoas. Segundo, você pode pensar que a minha religião, ela vai querer obrigar essa pessoa a ser heterossexual, a largar esse estilo de vida. Você pode achar isso, só que essa não é a verdade, não vai obrigar. A verdade, a essência que eu carrego é o seguinte: existe uma maneira, um sentido da vida, o qual eu encontrei e eu quero apresentar para o seu filho. E isso vai ser carregado de princípios, de valores, então, é saber falar a respeito disso, saber apresentar esse evangelho que não seja uma caixinha de regras, uma caixinha de religião, de dogmas de nós somos cristãos, então nós não aceitamos, por exemplo, nesse caso, né, homossexuais e sentimentos. Não é isso. Existe uma essência por trás disso, né? Então, é saber lidar com isso, saber responder esse tipo de questão sendo humilde e não abrindo mão de nossas convicções. Por quê? Porque elas têm um sentido por trás, né? Não são apenas uma caixinha de regras. Só complementar uma coisa também que eu acho interessante. Eu acho que entra muito nesse campo também a
a questão do mundo ver, a gente tem um estigma que é muito grande, tipo, eles são muito santinhos, não se misturam, não chega tão perto, daqui a pouco você é um mundano, né? Eu acho que muita gente enxerga esse de se aproximar. E até eu não sei se isso é uma complicação do cristianismo em si, de talvez explicar essa questão da santidade, né? Que a gente está buscando santidade, aí o povo já olha, ah lá, todos santinhos, né? Tipo assim, não pecam, né? Tem muito esse também, essa intolerância por outro lado, né? E ao mesmo tempo, igual alguém estava comentando essa questão da gente ter uma forma, né, de se expressar melhor para as pessoas de uma forma humilde, né? Mas nem sempre vai ser positivo, né? Vai ter momentos em que você vai falar de forma simples e a pessoa vai interpretar outra coisa, porque o mundo em que a gente vive hoje, qualquer apresentação do cristianismo, por ser um caminho completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, qualquer tipo de verdade, porque a verdade às vezes dói, isso é verdade, entendeu? Muitas das vezes dói, qualquer pedacinho da verdade que você transmite pode magoar outras pessoas, sabe? E a gente tem que ter esse cuidado. A palavra mesmo fala que em nome de Jesus a gente será xingado, nós não seremos amados sempre, sabe? Então, entender esse ponto de que, ao mesmo tempo que você tem que ter esse cuidado, também é necessário falar, porque eu acho que a gente fica tão, às vezes, até com medo da reação das pessoas, sabe? Sim. De como que elas vão reagir se eu disser isso, será que eu vou escandalizar também, sabe? Eu acho que é certo e tempo certo para falar todas as coisas, né? Mas é necessário dizer, na Bíblia mesmo fala que a gente corrigir uns aos outros, sabe? É necessário transmitir essa mensagem, sabe? Mesmo que no fundo vai doer, porque aquilo que traz mudança pra gente, ou pro próximo, é porque você sentiu que, cara, realmente, o que eu tô fazendo aqui não é bom. Se a pessoa não... E esse primeiro contato de, tipo, antes dela reconhecer que não é bom, ela pode se irritar, ela pode, tipo, quem é você para falar algo do tipo? Depois de um tempo que o Espírito Santo vai trabalhando nela, ela vem pensando, realmente aquilo que me disseram um tempo atrás pode fazer sentido, sabe? Mas geralmente o primeiro passo vai ser criticar a quem disse essa verdade. Então não é uma questão de ter medo também de dizer, se Deus está te falando, fale com a pessoa, se abra com ela, sabe? Então talvez seja um momento, não ter esse medo também. Porque a gente está vivendo num mundo onde qualquer coisa que você fala, o politicamente correto te corta. Muito sincero. Não posso dizer sobre isso, não posso conversar com o homossexual sobre a palavra de Deus em ser hétero, porque isso não é politicamente correto. Cara, na boa, dependendo da forma que você for conversar, né, com a sua humildade, se deu a liberdade de conversar, de entrar no assunto, que aproveite essa oportunidade. Não estou falando em questão de obrigar, mas é questão de ter firmeza do que você vai dizer e a convicção de que realmente é isso, sabe? Então, tem esses dois pontos que eu sei que é muito delicado, porque vai entrar muito pesquisa até onde eu tenho meu espaço, até onde eu estou respeitando a característica dele, até onde eu não estou ultrapassando demais, sendo desrespeitoso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam escutar a verdade. Então, concordo. Se omitir também é complicado, né? As pessoas precisam escutar a verdade. Eu me lembrei de algo que mexe muito comigo. Para o mal prevalecer, basta que as pessoas também ficarem caladas. Fala de novo que falhou o áudio. Que ela falou que a gente precisa falar da verdade. E eu comentei da frase: para o mal prevalecer, basta que as pessoas de bem fiquem caladas.
Exato. Uhum. Para mim, faz É, sentido. Claro que sabendo aplicar com sabedoria é complicado, porque até a palavra fala assim, para pregar a tempo e a fora de tempo. Paulo fala a respeito disso. Né? Então, como que a gente encaixa tendo essa noção de que também há tempo para todas as coisas? Enfim, então até que ponto que a gente pode abrir a boca para poder falar, aproveitando cada oportunidade. Essa questão, essa ideia de entendi aqui agora. Para o mal prevalecer, basta que as pessoas de bem fiquem caladas. Eu apliquei isso esses dias para trás. Indo nessa ideia, eu envolvi a minha sala de aula numa discussão assim intensa por conta disso. Polêmica. Contando assim rapidinho, então mesmo. Não vou entrar em detalhes não, mas criaram um grupo para poder falar a respeito. Era um grupo de física que a gente tinha só com os alunos. E aí ia ter prova. Aí um dos alunos teve uma ideia de querer chamar uma pessoa de fora para poder fazer a prova que iria acontecer. Ele iria contratar uma conhecida dele que iria cobrar R$ 200 para poder fazer essa prova online que ia acontecer. E ele colocou no grupo, gente, eu estou para fazer isso, se alguém tiver interesse, ela vai cobrar tanto, e aí vocês me passam o nome de vocês. E aí uma galera começou a interessar, o grupo tinha umas 30 pessoas, e aí, eu não quero desviar muito o assunto, mas eu acho que vai ter nexo. E aí começaram a colocar os nomes, né, quem tinha interesse no grupo, e começou a ficar ativo, e eu fui vendo aquilo, e fui ficando, agoniada, eu vou ficar em silêncio nesse grupo, como que eu vou ficar em silêncio? Mas, Era para a pessoa fazer a prova em nome dos alunos? Isso, a pessoa iria, no período da prova, eles iriam mandar a prova para a pessoa fazer para eles, e depois passar a solução. Entendi. Então, eles não precisariam estudar, porque eles teriam a solução. E eu fui vendo aquilo e pensei, claro que eu não vou me envolver com isso, mas está me incomodando eles terem a cara de pau de fazer isso na cara limpa. E tem que ser assim. Aí eu vou me pronunciar, não vou falar. Aí o que eu fiz? Para poder cutucar eles. Depois eu vou falar o porquê. Eu falei, gente, eu não concordo com isso que vocês estão fazendo, eu acho que não deveria nem ser cogitada uma atitude dessas. Então, eu quero que vocês saibam, caso isso vaze, eu não vou ficar calada. Caso vaze e cheguem perguntando pra gente se a gente tem noção de alguma coisa, se tem ciência, eu não vou me calar. Ou seja, eu não iria correr atrás de dedurar os caras, não ia ter esse trabalho, mas também não ia mentir por eles caso a gente fosse envolver. Claro que o risco disso acontecesse, de um professor descobrir e correr atrás disso, é uma porcentagem mínima. Mas isso foi mais para cutucar os caras. Por quê? Para eles não terem essa oportunidade de fazerem isso tudo sem se sentirem nem um pouco incomodados. Porque quando uma pessoa se levanta indo contra, aí os caras aí voltam a pensar, ficam mais retraídos, se sentem ali cutucados, desafiados, né? Então eu imaginei que eu estaria sozinha naquilo, queriam me xingar de tudo quanto é tipo de coisa, queriam me tirar do grupo, pensando em todas as possibilidades possíveis, mas eu não vou ficar calada, eu vou mexer com esses meninos. Por quê? Porque isso vai alterar alguma coisa? Eles vão deixar de fazer isso pelo que eu tô falando? Não, mas talvez na próxima vez eles vão pensar 2 vezes antes de fazer isso. Ou seja, uma atitude errada dessas não tem que ter liberdade de ser executada, sabe? Ou pelo menos tanta liberdade. Então, eu acho que nesses mínimos, aí tem gente, né, que pode associar a, nossa, é uma pessoa certinha demais, gosta de fazer tudo certo, é tudo por causa de religião, porque tem que ser tudo para outro e tal. Só que, olha, eu entendo que para o mal prevalecer, basta que as pessoas de bem fiquem caladas. Então, até nisso, talvez, a gente possa
surtir algum efeito na vida da pessoa, no sentido de não fazer ela se sentir com tanta liberdade de executar uma atitude ilícita, sabe? E aí, mas se vai gerar testemunho, eu não sei. No fim das contas, também, me xingaram um pouco, tiveram pessoas que me defenderam quando alguns começaram a xingar e eu não estava esperando isso. Isso aconteceu comigo, a Priscila. Olha só, também, não estou sozinha mesmo. Então. Mas aí crescendo. Não ficaram à vontade, né? Aí eles falaram, ó, gente, então vamos criar um grupo à parte, a gente fala desse assunto. Pronto. Criaram outro grupo, a gente ficou fora disso. Então, deu para cortar um pouco da liberdade deles, sabe? Então, eu acho que nesses pequenos pontos, eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena a gente ser firme nisso, ser firme. Só quero lembrar que você não tem autorização. Eu não fiz isso, não, gente. Eu tive autorização. Eu tive autorização. Repete aí, que se vazar, eu vou me pronunciar. Gente, colocou antes e eu não te dedurei. Acho que tá sendo gravada, viu, gente? Tá sendo sério? Eu tava bem. Misericórdia. Eu tô tentando resgatar na memória pra tentar me defender, mas nem pra isso eu tô prestando aqui agora. Fala aí, Edécio, fala aí. Não, é uma coisa que a Vivian falou assim, de repente, a pessoa que está pagando para fazer a prova pode repensar depois. Vivian, eu gostaria de discordar em partes, né? Talvez, assim, a pessoa que se coloca numa posição de outra pessoa faz para mim, provavelmente vai pensar fazer isso de novo, desde que não seja pego. Mas eu acho que a maneira com que você se posiciona gera uma oportunidade para as pessoas que estão no grupo, mas que não se pronunciaram. Essas pessoas que começam a ver, olha, tem alguém fazendo uma coisa errada, mas tem uma outra pessoa se posicionando, eu acho que o maior testemunho vai ser para essas que estão só observando, que às vezes estão meio que no conflito. Será que eu faço? Não, mas aí a outra pessoa está falando que não é uma boa ideia. Não, aí eu acho que esse incômodo é para a pessoa que está de fora, né? Quem está fazendo, quem decide por fazer, por optar o caminho errado, dificilmente vai ficar sensível quando alguém se posiciona. Mas quem só está observando, essa pessoa vai parar para pensar se um dia ela se colocaria ou não. Bacana. Era isso. E o que faz sentido, porque eu pude ver outras pessoas se pronunciando após e eu ter comentado no grupo e eu não esperava. Eu achava que eu ia ficar completamente sozinha. E às vezes a gente tem que se posicionar justamente para trazer o incômodo, sabe? Talvez nesse incômodo que Deus fala com algumas pessoas. Então, não sei qual das passagens que diz que se as pessoas não se pronunciarem, até mesmo as pedras vão falar, né? Clamar. Essa é uma figura de linguagem que faz sentido. Então, a gente se posiciona, mas deixa que Deus faz a obra com quem Ele quiser dentro daquela circunstância. E eu acho que é bem isso, né? Quando Deus nos levanta como cabeça. E outras pessoas se erram também. A gente está aqui para, vou usar essa palavra mesmo, influenciar, né? Não sei influenciar. Então, quando você traz uma posição,
As pessoas veem que você tem a convicção naquilo que você vive. Então, eu até entendo aquela passagem que a Bíblia comentou de pregar dentro de hora e fora de hora, como o seu testemunho, literalmente, porque isso você faz automaticamente toda hora, todo momento, né? Então, meio que o seu próprio testemunho ele prega dentro de hora, fora de hora. E eu acho que o dentro de hora seria você parar, né? Poder falar com as pessoas, né? Entender. Mas o seu testemunho, as suas ações pregam fora de hora. Então, é bem isso. Se Deus nos chamou como ir adiante do seu povo, do seu exército, a gente não pode deixar o inimigo vir para cima e simplesmente recuar e falar o que der, deu, sabe? A gente tem as armas nas nossas mãos, então a gente pode ir para cima mais ainda. Tipo, eu tenho o Senhor dos Exércitos, então não vou deixar que isso prevaleça aqui. Onde as luzes chegam, as trevas têm que sair. É profetizar, é simplesmente tomar o controle da situação mesmo, que você entende que está à frente. Entende? Então, acho que na Bíblia mesmo fala que os covardes não reinarão, coisa assim, não lembro bem a passagem, mas que a gente precisa ter essa intrepidez, essa ousadia, sabe, de fazer as coisas que a gente está enxergando. Se a gente está enxergando algo, é porque o Espírito Santo está incomodando, sabe, não é à toa. Então, se ele está te incomodando, ele está incomodando a você, não é seu colega, está incomodando você, então para você fazer algo. Não é para simplesmente falar, não é o momento, porque não é um momento apropriado, eu vou sair, sabe? É bem essa coisa, tipo, beleza, agora eu estou negando a minha carne, porque isso pode vir me prejudicar, isso não é vontade do Senhor. Dependendo de que vão achar, se é politicamente correto, e se não sei o que outro. Então tem muitos quesitos que a gente tem que mesmo obedecer a voz do Senhor, do Espírito Santo, e saber atuar. Vejo muito esquisito. Vou só ler aqui o comentário do Gibran. A gente está pensando em Deus falar com as pessoas, mas o bom se posicionar é para deixar as pessoas. Peraí. Vocês estão. Isso que tá. Peraí, gente. Perdi aqui na ideia. Vocês estão pensando em Deus falar com as pessoas, mas o bom de se posicionar é para deixar as pessoas saberem quem você é. A partir desse momento, as pessoas passam a te conhecer e te reconhecer. Isso já é pregação. Show. E a Pri comentou aqui, ô Pri, agora comenta com a gente do comentário que você tinha. Aconteceu comigo algo parecido. Tipo, eu sou uma pessoa assim que tem muita dificuldade em cálculo. Aí as meninas, só que foi assim, diferente porque não jogaram no grupo da sala. Mas tinha um grupinho das meninas e elas pegaram e falaram assim, Pri, a gente vai pagar um cara, ele vai cobrar tipo R$100, aí dependendo do tanto de pessoas, a gente vai dividir o valor. E ele vai fazer a prova, vai passar só o resultado pra gente. E por incrível que pareça, a professora só pediu o resultado. A professora não pediu o cálculo. Então ficou mais fácil ainda para eles. Aquilo ali que eu falei assim, não, eu não quero participar disso. Mas assim, eu não estava no grupo, elas me chamaram no privado. Aí, a minha amiga que estava lá, ela já assim, vem me acompanhando desde o início. E eu sou muito mais assim, fico mais caladinha na sala. E às vezes elas já me pediram para me assinar a lista de chamada enquanto elas não estavam lá. Aí eu peguei e falei, eu não faço isso, eu não minto. Aí elas, tipo, no início, assim, elas ficou muito, sabe, assustado, porque ninguém faz isso, né? Aí acabou que depois elas passaram a repensar em me pedir as coisas, em me falar as coisas, entende? Aí ela já chega e já fala, ah não, você é muito certinha, então não vou te pedir pra fazer nada, não. Olha só. Acaba que... Pois coloca um rótulo, né, sobre a gente, porque a gente não comporta igual.
É isso que Aham. Pois E é, eu, como se isso fosse algo ruim, né? sim, sim. Eu creio que dentro delas existe um conceito de aprovação pelo que você está fazendo. Porque no fundo, é aquela questão que é um outro assunto, a gente não vai entrar hoje, mas sobre a moral de Deus que foi colocada em nós. Claro que a carne ela é caída, mas é como se existisse um conceito de uma moral, de o que é bom e o que é ruim. Então, quem vê isso, quem está acostumado com tantos jeitos diferentes e ilícitos que a gente vê na faculdade acontecendo, quando uma pessoa vê isso, eu creio que existe uma aprovação dentro dela do tipo, nossa, ainda existem algumas pessoas que fazem isso, e peraí, certinho. deixa eu voltar para esse padrão aqui, porque isso é legal. Mas agora, só pegando o gancho que a Vivian Attai falou de homossexual, e eu vi isso agora claramente, como que, eu vou falar de novo o que eu falei semana passada, que teve uma polêmica agora com os homossexuais, e que parece que agora, agora eu estou raciocinando aqui, a intolerância religiosa virou para nós. Agora a gente que está errado, porque o bendito falou a verdade. Qual que é a verdade? Que para nós, cristãos, homossexuais podem ir para a igreja? Sim, podem ir para a igreja. Mas você quer ir para a igreja, você quer ir para a igreja para ficar compactuando os seus pecados lá dentro? Ou os homossexuais querem ir para a igreja para trazer, mas nossa, eu entendi que eu preciso ser transformado nisso. Eu quero ir para quê? Para causar um impasse de, nossa, tem um homossexual na igreja, e estou continuando a fazer os meus pecados, ou eu quero para ter transformação. Aí jogou essa polêmica e agora quem saiu errado? Os cristãos. Por quê? Porque a gente falou a verdade, a nossa verdade. Como que o negócio vira quando a gente se posiciona? Eu acho que entra no que o Atai comentou, eu acabei te cortando, né, Wallace? Pode falar. 10 segundos. Pode falar. Muitas as pessoas podem ouvir, mas não aceitarem. E a gente corre o risco por conta de chegar uma hora que as ideologias cristãs vão ser perseguidas, porque elas são mais restritas, elas restringem, né? São princípios. Então elas vão começar a ser debatidas, mas cabe a gente falar. Então eles falaram, podem ter sido rejeitados, mas a nossa parte a gente fez. Manter. A gente fala e mantém. Ora, intercede, né? Mantém humildade, não sendo agressivo. É só a sabedoria do Espírito Santo mesmo. Domínio próprio. A fala que eu tive aqui com relação ao Desmond Tutu, o Desmond Tutu focou muito na questão da dialética, né? Da nossa abertura para dialogar com outras culturas, credos, religiões. Agora, o que eu vou ler aqui agora com relação ao livro do Rodrigo Silva, O Ceticismo da Fé, está mais no sentido de a perseguição à religião, né? E aqui, no livro do Rodrigo Silva, na página 143, cujo título é Acabaremos com a Religião? Uma pergunta do subtítulo. Acabaremos com a religião? Aqui ele vem falando de alguns ateus que vão atacando a religião, né? E ele vai citar aqui agora um autor chamado Sam Harris. Sam Harris, se não me engano, é um neurocientista americano, acho que filósofo, escritor também. E ele diz o seguinte, olha só, página 145. Sam Harris também é o autor de The End of Faith, Religion, acho que é Terror, que fala, né, que se pronuncia, and the Future of Reason. Né? Então, não sei se o meu inglês está correto, né? O fim da fé, aí vem religião, terror, e o futuro, eu não lembro o que é Reason. O que é Reason, Vivian? Reason. Motivo, razão. Ah, tá. E o futuro da razão seria isso. Né? In the Future of Reason seria isso. Então, ele é o autor desse livro. Né? Ele diz o seguinte: Sam Harris não teve medo de ser processado ao afirmar que
O mundo precisa agora de intolerância. Isso está aqui, no livro. Tá? Não é brincadeira, isso é sério. O mundo precisa agora de intolerância e não de tolerância. O grau em que ideias religiosas ainda determinam as políticas governamentais, especialmente nos Estados Unidos, representa um perigo para todos. Então, ele está falando de intolerância, pelo que eu vi aqui, ele não está pregando intolerância contra os religiosos, mas contra sistemas de religião. É isso que eu entendi aqui. Tá? Então, estou dizendo aqui que esse cara vai pegar em arma, ou bater nos outros, que é religioso, não. Mas ele está falando contra sistemas religiosos, ideias religiosas. Aí o Rodrigo Silva vai dizer agora, achou pouco? Numa fala pública, Harry chegou a dizer que se tivesse o poder mágico de fazer desaparecer um dos dois males, o estupro ou a religião, ele não hesitaria em fazer desaparecer a religião. Confesso que às vezes fico sem entender o raciocínio de Sam Harris sobre religião e tolerância. Se você ler os escritos dele e de alguns outros renomados ateus da mesma linha, nem todos são assim, felizmente. Verá um ataque descomunal aos extremistas religiosos por causa de sua intolerância para com os que discordam de sua doutrina. Por outro lado, ele também ataca os religiosos moderados por sua tolerância. Por exemplo, famílias islâmicas vivendo na Europa ou na América. Ao mesmo tempo que condena a religião por sua intolerância, ele próprio admite não tolerar nenhuma forma de fé. Se tivesse, ou seja, é contraditório, né? Se tivesse o poder nas mãos, acabaria com todas. Isso é tão paradoxal como um pianista, por não suportar cantores de rock, fizesse uma campanha para acabarmos com toda forma de concerto. Será que ele percebeu que os pianistas também seriam atingidos por essa proposta? A despeito, porém, do paradoxo, a conclusão de Harris e companhia é óbvia. As crenças religiosas têm de ser combatidas para que a sociedade possa avançar. Aí minha pergunta, Rodrigo Silva. Que a religião termine para que a humanidade amadureça. Será? Aí ele faz uma afirmação, né? Que a religião termine... Aliás, aqui ainda é a fala, né, pelo que eu entendi aqui, né, do Sam Harris. Ou é a conclusão que o Rodrigo Silva chega. Que a religião termine para que a humanidade amadureça. Será? Então, assim, ainda há pessoas, assim como Sam Harris, que no entendimento delas, elas têm essa liberdade, né? A religião é o mal da humanidade. É o mal da humanidade. Se eu não me engano aqui agora, quem fez essa afirmação foi... Eu tô ruim, hoje eu tô mal. Foi aquele do comunismo, agora fugiu o nome dele. Eu tô tão cansado que eu sei o nome do cara. Foi o... Lembra aí, Gibran, qual é o nome do cara lá do comunismo lá? Marx, Karl Marx. Tô cansado. Ele disse que a religião é o ópio do povo. Então, assim, ainda há pessoas que, na concepção delas, a religião exerce um papel ruim na humanidade. Realmente, há pessoas na história das religiões, que cometeram atos muito ruins, né? Mas também há ateus que cometeram atos ruins. Você quer um exemplo? Mao Tse Tung. E eu vou citar isso aqui no livro. O Rodrigo Silva cita isso aqui no livro. Então, você tem tanto religiosos quanto ateus que fizeram atrocidades. Agora, você não pode pegar uma pessoa que pensa de forma horrível, vamos colocar essa palavra, no seio de uma religião e falar assim, todo mundo pensa igual ela. Não, isso é errado. Assim como dizer que todo ateu é igual. Todo ateu desrespeita a religião. É claro que não, gente. Tem ateu por aí que respeita a religião, respeita o seu espaço. Ele só não crê. Ele só decidiu não acreditar em Deus. Né? Então, assim, ainda há pessoas que pensam assim, na opinião delas, a religião faz um mal para a humanidade,
porque, na opinião delas, a religião ela restringe, ela proíbe, ela cria barreiras, né? Quando, na verdade, na minha concepção, a religião, eu acho que isso vai independer da religião. Aliás, vai ter uma ou outra que pensa um pouco diferente, que elas vão ajudar o ser humano a ter norte. Gente, o ser humano, ele anseia por padrões. O ser humano anseia por padrões. Ele anseia por uma pessoa que chega para ele e diga assim: faça assim, faça assado. Não faça assim, não faça assado. Sabe por quê? Para tirar dos ombros dele a responsabilidade pelos seus atos. E por diversos outros motivos. Agora, alguém quer fazer um comentário? Ninguém prosseguir? Muito bem, ninguém comentário, então vamos prosseguir. Aqui agora, em mais um subtítulo aqui do Dr. Rodrigo Silva, página 158. Que é o subtítulo: Culpemos a religião. Vamos lá, vamos ver o que o Gibran colocou aqui, vamos ler. O que extinguir o que te desagrada para criar um mundo segundo a sua própria concepção de sociedade perfeita, caso tenha a oportunidade. Qual a diferença desse pensamento para com o nazismo? Aí a reflexão do Gibran, que há que ser pensada, né? Com certeza, acho que é importante. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Abre aspas, porque eu tô vendo alguém aqui dormindo. Cuidado que tudo vira meme. Fazer um comentário dessa, para desativar o áudio. Hoje vocês vigiam que a Nath. A Nath? Não, mas quem é que tá dormindo? Eu acho que ela tá falando com você, dessa. É porque ela não engoliu, que ela não me ligou. Tá bom, gente, vamos prosseguir então. Vamos lá. Culpemos a religião. Assim diz o Dr. Rodrigo Silva. Ignorando, porém, todo esse contexto histórico e linguístico, autores como Dawkins, para quem não sabe, Richard Dawkins, né, é um dos maiores ateus da atualidade. Ignorando, porém, todo esse contexto histórico e linguístico, autores como Dawkins, Hitchens, Harris, que eu acabei de citar, né, Haidt, Diderot, acho que assim se pronuncia, Diderot, e outros insistem em apelar para o tema da guerra em nome de Deus, como evidência de que as religiões são a raiz de todos os males do mundo. A religião seria, em síntese, a causa mestra da violência humana, argumenta Hitchens, embora ele mesmo não mostre nenhum exemplo causal que vincule violência e fé. Sua tese, numa frase, é que as religiões fazem mais mal do que bem à humanidade. Aliás, para alguns, elas não fazem bem nenhum. Tentar encontrar algo de bom nas religiões seria como buscar nutrientes num prato de junk food, acho que é assim que se pronuncia, né? Ou junk food. Vulgo porcaria. Isso. Devorado às pressas. Pode até ter alguma proteína ali, mas os malefícios são tão grandes que não vale a pena se alimentar daquilo. O argumento básico são novamente os números. A religião, entre aspas, a religião, e coloca assim no livro, a religião, afirmou Harris, tem explícita e literalmente causado milhões de mortes nos últimos 10 anos. Considerando que isso foi dito por ele no livro A Morte da Fé, publicado em 2004, fiquei tentando descobrir qual teria sido a fonte da informação. Pesquisei no decênio 1994 a 2004, então são os 10 anos, né? Período em que a religião matou literalmente milhões de pessoas e não pude encontrar nada que sustente isso. Então são dados, né, que vão aí influenciando pessoas, que vão convencendo. É interessante que quando as pessoas falam de números, né, tantos por cento, tantos morreram, as pessoas logo acreditam, né, sem
sem ter uma fonte plausível ou uma fonte confiável, né? E o próprio Dr. Rodrigo Silva, que é um pesquisador, um renomado pesquisador, pesquisou isso e não encontrou, né? Então está aí a fala do Dr. Rodrigo Silva. Aqui, alguém quer comentar antes de eu prosseguir? Ok, não havendo ninguém para comentar, então vou prosseguir então. Página 165, quase finalizando. Página 165. Que podemos concluir? Aqui na conclusão do Dr. Rodrigo Silva. Vamos lá. A essa altura, você já percebeu que se formos comparar os números, mesmo com a dificuldade de se classificar um conflito em religioso ou não religioso, a situação não melhora para o lado dos ateus. Assassinatos assumidamente em nome de uma causa antirreligiosa foram muito maiores que os cometidos em nome da fé. Então, brutalidades foram cometidas muito mais do que aquelas que foram feitas em nome da fé. Em valores absolutos, o maior matador não foi um papa, um inquisidor espanhol ou um emir muçulmano. Foi o ditador ateu Mao Tse-tung, que mandou nada menos que 77 milhões de compatriotas para a cova rasa. Logo, o que se conclui é que existe violência nos governos religiosos e também, ou maior, nos governos ateus. Portanto, não posso dizer que o ateísmo ou a religião sejam a causa principal ou isolada dos conflitos. Talvez o motivo da violência esteja em outro lugar, na natureza humana. Afinal de contas, qual é o elemento comum em todas as guerras, senão o ser humano? E agora aqui para fechar, a última parte. Página 166. Por mais que haja influências do ambiente, é a decisão individual de cada um de nós que determinará as escolhas éticas que fazemos. O meio influencia, mas não determina. Tanto é que vemos pessoas de bem morando no meio de traficantes e pessoas eticamente desprezíveis ocupando apartamentos de luxo. Se me permitem o jargão religioso, sei que todos somos falhos e pecadores, mas alguns se tornam perversos, e isso é algo que não se deve tolerar. Existe perdão para o pecador arrependido e condenação para o perverso impenitente. Fecho este capítulo com as palavras de Viktor, acho que se chama Viktor Frankl, né? Frankl, porque não tem uma vogal no final, então é Frankl. É Frankl, né? Você fala? Isso. Psiquiatra austríaco judeu, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Ele diz assim: o ser humano não é uma coisa entre outras. Coisas se determinam mutuamente, mas o ser humano, em última análise, se determina a si mesmo. Aquilo que ele se torna, dentro dos limites de seus dons e do meio ambiente, é ele que faz de si mesmo. No campo de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e campo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. A pessoa humana tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual será concretizada depende de decisões e não de condições. Então, isso prova para nós que o meio até pode te influenciar. O meio até pode te influenciar. Mas ele não vai determinar quem você vai ser. As possibilidades de você se tornar alguém devido ao meio são grandes? São. Isso eu não nego. Mas, no final das contas, quem decide é você. Né? Nós temos casos de pessoas que todo o meio, toda a situação dela era desfavorável para que ela tomasse alguma decisão. Mas ela, na sua liberdade
de acordo com as suas convicções, ela decide por si própria. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que isso acho fantástico. E para mim eu pulei um aqui, mas vou voltar, não já está tarde. Eu hoje estou com 26 anos. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. O que eu quero, quando eu quero, ok? E onde eu quero. Tenho dinheiro para isso, para fazer besteira. Tem. Para fazer besteira tem dinheiro. Por que eu não faço? Eu saio de casa para trabalhar e volto na hora. Normalmente eu volto na hora que eu tenho que voltar mesmo, né? Porque é costume meu. Mas se eu virar e falar assim, hoje eu vou chegar um pouco mais tarde, eu não presto satisfação. Não estou mais nessa idade de prestar, a menos que eu pegue o carro da minha mãe, que o carro é dela, o carro não é meu. Aí eu tenho que prestar satisfação. Mãe, eu vou em tal lugar, porque o carro não é meu, o carro é dela. Mas eu usufruindo da minha liberdade, eu faço o que eu quero. O pastor não vai decidir por mim. Minha mãe não vai decidir por mim. Mas eu já sou uma pessoa, de certo modo, formada. Tenho meus conceitos, tenho meus conceitos, tenho minhas convicções, mas por que é que eu não faço o errado? Porque eu já aprendi, dentro da minha fé, que essas coisas não convêm, que essas coisas não vão me trazer nenhum benefício. Até podem trazer prazeres momentâneos, mas são prazeres que vão passar. Né? Aí eu vou olhar para trás e vou dizer qual é a história que eu construí na minha vida. Né? Quando alguém fez uma pergunta assim, nossa, imagina, sabe, você já fez isso? Você conhece alguém que fez isso? Eu vou construir uma outra mentira, uma outra falsidade. Não conheço, sendo que eu sou a pessoa disso. Sou a própria pessoa que fez isso. Né? Eu chegar para alguém e falar assim, cara, não faço não, sendo que eu estou fazendo a mesma coisa. Né? Então, eu hoje, dentro da minha liberdade de escolha, eu escolho não fazer. Por amor a uma fé que prega que um Deus não tolera esse tipo de coisa. Não é que Deus vai derramar sua fúria sobre mim, porque se Deus falar assim, vou pesar a mão, eu morro na hora. Não tem esse papo falar assim, vou pesar a mão e... Não. Quando Deus pesa a mão, parceiro, você vai. Ou você pega alguma coisa, ou você sabe, você morre, ou você perde tudo. Se Deus pesar a mão, acabou. Mas por que é que eu não faço? Eu tenho recurso para isso. Eu tenho tempo para isso. E por que é que eu não faço? Porque eu escolhi. Obviamente que o meio hoje me influencia. Sim. Eu vivo no meio de uma comunidade cristã. Minha casa é uma casa de pessoas cristãs. Falhos, claro. Mas a minha casa de pessoas cristãs, a igreja é onde eu convivo. Eu estou envolvido nisso tudo. Mas eu poderia largar tudo e falar assim, eu não quero mais saber disso. Mas eu já entendi que eu preciso disso. Eu aprendi que eu não posso abrir mão disso. No sentido de que eu não vou dar conta de viver uma vida em que eu não fui treinado para viver. Eu não vou dar conta de suportar uma vida em que eu não fui envolto nela para viver. Vocês querem compartilhar, falar alguma coisa? Eu quero. Pode mandar, manda ver. Vou ser breve. E fiquei 4 semanas falando, então não vou tomar o tempo de você. É uma coisa que eu falo muito para os alunos da mentoria que eu dou. Que é uma questão de valor, objetivo, foco e disciplina. Você tem essas 4 coisas, em qualquer área da sua vida, você consegue ser uma pessoa centrada. Se você é do meio cristão e dá valor a isso, você reconhece os valores que tem na sua fé, no seu relacionamento com Deus, naquilo que você acredita, se você dá valor a esses princípios, automaticamente você cria objetivos baseados no valor que você dá a esses princípios. E para perseguir esses objetivos e alcançá-los, todos nós, precisaremos de foco.
para resistir ao pecado, para resistir às tentações, para resistir o desânimo que muitas vezes bate na gente durante a caminhada. E a gente só vai conseguir ter foco, permanecer buscando os objetivos se a gente for disciplinado. Porque se a gente falar assim, não, amanhã eu continuo, mas hoje aqui eu vou dar uma desviadinha aqui, eu vou dar uma pecadinha, e amanhã eu volto para o propósito, amanhã eu foco de novo. A gente vai ladeira abaixo. Então, se a gente não tiver esses 4 pilares bem estabelecidos na nossa vida, não só na nossa fé, mas na nossa carreira profissional, nos nossos princípios e valores éticos e morais, nós vamos ser pessoas instáveis. Então a gente tem que ter essas 4 bases para sermos totalmente equilibrados, estáveis e evoluirmos na nossa vida. E só para falar a última frase, a Thay está cansada de ouvir isso. Valor, objetivo, foco, disciplina. E, Só tem que praticar. o Wallace, Não sei se eu concordo. Wallace, o Viktor Franklin, ele escreveu um livro que chama Em Busca de Sentido, onde ele relata todos os detalhes que ele viveu nesse campo de concentração. Vale muito a pena. Quem quiser saber A dedicação de leitura. até onde que um ser humano consegue ser cruel, dá uma lida nesse livro, viu? Tem muita coisa bacana lá para ser aprendido. Ô, Alex, Oi. você tá falando essa frase sua, eu peguei essa que você falou, assim, qual vida que nós vamos viver se nós não fomos treinados para ela, se nós somos treinados para viver a vida que nós vivemos. Uhum. E engraçado que eu pensei isso essa tarde. E eu até estava pensando, conversando, um pensamento mesmo, nem foi em alto, tava saindo de um lugar que eu fui, e eu falei assim, deu um pesar e pensando assim, falei assim, ai Deus, que vontade de dar uma parada, ficar assim um pouco. Aí depois eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho outra vida para viver, eu não sei viver outra vida. Né? Me veio essa mesma pergunta, assim, eu não sei, nem se eu falar assim, eu quero dar uma retrocedida, ou mudar um pouco, falar assim, ai Senhor, igual o Juninho falou aí, dá uma desviadinha, mas Senhor, igual eu já conversei, repeti inúmeras vezes para a Vivian, para quem nós iremos, para onde que a gente vai, né? É Deus mesmo, a gente foi treinado para viver essa vida. E eu realmente eu falei assim, nossa, foi esse pensamento hoje de tarde. Não sabemos viver de outra forma. Vai falar, Vivian? Senão eu vou falar. Não, pode falar. Pode falar. Ó Deus, viver é bom, mas precisa ser todo dia. Ó Deus. Uai. Colocar o meu lugar, eu não sou daqui. Vamos lá. A minha vida inteira, eu fiquei imerso em ambiente pentecostal e conservador. Minha vida inteira. Chega uma determinada idade que você começa a se conhecer melhor. E você começa a ter certos tipos de sentimentos, certos tipos de sensações. Mas todo essa doutrinação, esse sistema religioso que você, como eu, fica imerso a vida inteira, parece que isso começa a te esmagar quando determinadas sensações ou sentimentos começam a aflorar. E você começa a sucumbir a isso. Alguns vão chamar de carne. Não discordo, mas vamos lá. Você começa a sucumbir a isso. Você diz, eu não vou. Você vai. Mas todo esse sistema, às vezes, eu não estou dizendo que ele está errado. Alguns vão dizer que está errado. Mas eu digo que ele
falta mais tato, falta mais sensibilidade para sentar e dizer, vamos conversar. O que você está sentindo? Acontece isso? Acontece, claro. Mas eu não tive essa aproximação, essa sensibilidade, sabe? Eu não tive isso. E tudo isso foi me apertando. Obviamente eu tinha gabinetes pastorais, eu tinha, assim, conversado com pastores, mas eu sempre tive uma realidade que eu comecei a ter algumas coisas, assim, cara, isso não é normal. Será que eu peguei isso de alguém, sabe? Algo assim, alguns chamam de espíritos familiares. A pessoa faz uma coisa, a bisavó faz uma coisa, a avó faz a mesma coisa, a mãe faz a mesma coisa, né? Isso é uma opção hereditária. E você vai fazer a mesma coisa. Então, tinha uma pessoa na minha família muito próxima a mim, eu não vou falar quem é, né? Mas essa pessoa tinha uma prática. E ela tinha uma tendência a cair numa área. E eu estava no mesmo caminho. Eu falei assim, cara, será que isso passou para mim? E eu conversando com uma outra pessoa, ela fala, não, cara, isso não passa. Né? Mas parece que esse sistema religioso não explicou isso para mim direito. Obviamente que hoje, com a minha idade que eu estou, com a instrução religiosa e teológica que eu tenho, eu já entendi como que funciona. Não é passado de um para o outro. Isso está em mim. Não é porque passou. Não. Está em mim. Isso é carne. Isso é da decadência do ser humano. Cada um se manifesta numa área. Uns têm a tendência de roubar. Ele tem essa coisa, não, eu tenho que pegar. Outros, para agradar alguns, bebem, fumam e por aí vai. Não é o meu caso, graças a Deus. Isso aí. E há de ser rara, imenso para o mundo. Então, assim, mas eu já percebi que eu tenho uma tendência na minha vida. Né? E chegou uma certa parte da minha vida que eu tendo contato com o mundo exterior, isso vem sobre você como uma pedra, parece que te esmaga e faz esse sentimento se tornar mais forte. E eu sucumbia. Eu falava, não, vamos lá. E eu desejava mais, e mais, e mais. Mas ao mesmo tempo, eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando desse sistema que diz, fala assim, cara, você vai pro inferno, você vai se arrebentar. Então. Assim, cara, eu não estou legal. Um dia eu sentei com o pastor que está me disciplinando hoje, e graças a Deus que ele tem me direcionado muito bem nessa área. Mas ele fez uma pergunta para mim que foi chave para mim. Ô Wallace, Deus te cobra alguma coisa? E desde que eu comecei a conversar com esse pastor e tal, e eu não reclamo do último pastor que me discipulou, o cara é fera, conservador, tradicional, formado em teologia, o cara é muito bem instruído. Só que são personalidades diferentes, né? E esse pastor que me discipulou hoje na Getsemane, desde que nós começamos a conversar, e isso influenciado pela teologia, eu comecei a me desapegar da religião. Não estou falando desapegar da fé em Cristo Jesus. Isso não. Desapegar do sistema religioso. Eu não dou mais ouvido ao sistema religioso. Comecei a não dar mais ouvido a esse sistema religioso. Se eu parar e falar assim, eu não vou na igreja hoje, não estou dizendo que eu sou exemplo para alguém, não, gente. Eu não vou na igreja hoje. Eu não estou afim, eu não vou. Se eu falar assim, eu sei que, e isso é inegável, tá, gente? Isso eu não estou falando que tem que fazer, não, tem que fazer todos os dias. Mas um dia eu viro e digo assim, cara, eu não vou orar. Eu estou errado? Eu sei que eu estou errado. Biblicamente falando. Porque a palavra diz que nós temos que orar em todo o tempo. Mas o sistema religioso, ele coloca sobre você uma pressão, um conceito no seguinte sentido: se você não orar, vai vir isso sobre você, aquilo outro. É interessante que às vezes, mesmo a gente orando, vem. Já reparou? Quantas pessoas por aí que mesmo orando continuamente, vem coisas ruins sobre elas? Vocês querem um exemplo? Não vai muito longe, não. Vai pegar o Timothy Keller. E Timothy Keller, infelizmente, né, está com câncer. Está com câncer. Eu não sei como é que está o tratamento dele. Pastor, né, com certeza um homem de oração. Né? Eu sei que eu preciso orar todos os dias. Porque não é só um tratamento espiritual, não é isso. É um relacionamento com Deus. Mas
o sistema religioso, ele não ensina, às vezes, ele peca nessa área. Não estou dizendo que a JSM ele faz isso, mas tem pregadores e pregadoras que eles não sabem lidar com esse tipo de situação. E colocam sobre a igreja uma pregação que, em vez de estimular a orar, isso, padrão, em vez de estimular a orar, ela cria um medo. Se eu não orei hoje, meu Deus do céu, eu não orei hoje, aconteceu isso comigo, gente, eu vou ficar assim, eu não sei o que lá, nossa, eu não li minha Bíblia hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Nossa, eu não orei hoje, eu não li minha Bíblia hoje, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, agora eu vou cair, eu vou pegar. Vocês estão entendendo? Eu preciso de Deus? Preciso orar? Preciso orar. A Bíblia ensina que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas se eu deixar um dia de fazer isso, coisas ruins virão sobre mim, porque o sol nasce sobre justos e injustos. Está entendendo o que eu estou falando com vocês? A chuva vem sobre todos. É isso que eu queria dizer aqui. Eu não estou dizendo que vocês não devem orar. Nós devemos orar. Todo o tempo. Todos os dias. Devemos ler a Bíblia? Eu não vou dizer que é como obrigação de todos os dias, porque eu mesmo não estou lendo. Sabe, antigamente eu pensava assim, poxa vida, meu Deus do céu, não li minha Bíblia hoje, e não sei o que lá. Às vezes eu fico 3 dias sem ler Bíblia, 4 dias sem ler Bíblia, porque as situações do dia a dia, aí você vai para o serviço, vai para a faculdade, aí faz aquilo outro. Não é porque eu estou na teologia, que todo dia eu leio Bíblia. Às vezes a pessoa começa esse engano, né? Não, às vezes eu falo, gente, eu não li minha Bíblia hoje. Eu não li minha Bíblia hoje, infelizmente. Amanhã eu faço o possível para ler. Mas tem gente que não sabe isso dessa forma. Ah, você não leu a Bíblia, não? Cara, então lê quando der. Sabe os dias que eu mais leio Bíblia? Sábado e domingo. Os dias que eu mais leio Bíblia? Sábado e domingo, porque é quando eu tenho mais tempo. Aí sim. O Edésio, ele mandou um marcador de Bíblia. Que bacana. Seguindo uma programação já. Não. Não, eu não estava sugerindo a data. Ah, não. Me ajuda. Lá embaixo fala, se lê todos os dias 3 capítulos. Aí você compensa no sábado e domingo. Aí é outra metodologia de leitura. Ai, De branco, alfinetada em tempo oportuno. Wallace. Oi. Cara, Acho que eu falei demais, gente. Pode falar aí. Se alguém me interpretou mal, eu vou reiterar. Gente, na medida do possível, lê a Bíblia, na medida do possível, mas oração não pode faltar, tá certo? Vou dizer que vai dizer, não, meu lado falou que não pode faltar, que não ora, né? Não, gente, tem que orar. Tem que orar. Tem que orar. Mas se acontecer de você não orar em um dia, porque às vezes você ficou muito atarefado, ou você não lê a Bíblia, gente, pode falar, João. Eu discordo. cara, tem uma coisa que mais me dá raiva no meio cristão, seja ele qual for a vertente teológica, é a religiosidade. Meu Deus, isso me sucumbe, cara, me sucumbe. É um cronograma que fazem, que te ditam o que você deve e o que não deve fazer de acordo com ideologias humanas. Alguém chegou a alguma conclusão porque ele acha que deve ser feito isso. Aí ele passa por uma grande quantidade de pessoas e a gente vê se repetindo os erros que eram lá atrás, no primeiro século. Não, para você ser perdoado, você tem que dar uma oferta para a igreja, porque Deus se agrada da oferta que você dá. Ah, é mesmo? É assim? É, então você vem aqui, você dá o pecado. Aí você vai lá, você conta todos os seus pecados para aquele cara lá, o pé de túnica, ele vai mandar você rezar 3 Pai Nosso, ajoelhar, levantar, e quando você passar por aquela porta, acabou, não tem mais pecado. Então, tipo assim, as pessoas se preocupam muito mais com instruções humanas do que com a própria palavra, do que ela, e sobre o que ela diz. E outro, ainda falo mais, se preocupam mais com a instrução humana, com o próprio relacionamento com o Eterno. Porque se você tem um relacionamento, e é aquilo que aquele pastor que te orientou falou, Deus te cobra isso? Cara, se Deus não te cobrar, não se exija mais do que aquilo que Deus te exige. Então, eu, por exemplo, você deu o exemplo de você, eu, por exemplo, desenvolvi um método
de oração, que é totalmente diferente. Isso ninguém me ensinou, eu desenvolvi, eu e Deus. Que é o seguinte: tudo que eu falo no meu dia, eu me refiro, eu falo frases durante o meu dia sobre acontecimento, meu pensamento, coisas que eu vejo na rua, e eu coloco a palavra papai no final. Porque eu estou falando o tempo todo para ele, com ele. Eu falo, rapaz, olha o que aconteceu aqui, papai. E, tipo, às vezes sai no automático, pelo fato de eu ter visto a coisa, mas eu tô conectado com ele mesmo assim, porque virou hábito. Então eu não tenho tempo de ficar orando 4 horas por dia, igual eu vi muitas pessoas ao longo da minha vida. Já vi pessoas que oram bastante horas por dia. Eu não tenho tempo. Então eu desenvolvi esse hábito e Deus me cobra isso. E ai de quem vir falar que isso não é de Deus, que minha experiência não foi real ou que eu estou errado. Porque experiência individual com Deus, ninguém deve questionar a experiência de ninguém. Eu não posso falar que a do outro é mentira, a não ser que fira um padrão bíblico, e nem a pessoa pode falar da minha, sendo que a minha não fere um padrão bíblico. E isso é com todas as áreas, não é só com oração. Ia à congregação, teve uma época que eu estava no Mato Grosso, e eu ia na igreja que eu ia, porque eu gostava do louvor, mas a palavra era um lixo. Então eu ia lá, entrava, quando terminava o louvor, ia para casa. E fiquei congregando assim um tempão, até eu conseguir voltar para aqui. E aí as pessoas, geralmente religiosas, iriam falar assim: não, mas você pode ficar lá ouvindo a pregação e reter só o que é bom. Mas, poxa, ouvi 99% de porcaria para aproveitar em 1% de coisa boa. Eu prefiro estar na internet ouvindo pregação que é 99% de boa e só tem 1% de porcaria. É muito mais proveitoso. É muito mais eu juntar com 2, 3 irmãos e a gente ir estudar a palavra. É muito melhor a gente fazer um culto na pracinha e falar do amor de Deus para as pessoas e não estudar, mas sim evangelizar. É muito mais proveitoso. E se Deus me cobrar isso, de ficar em casa, eu iria ficar novamente, eu iria participar de uma congregação que fosse só o louvor fosse bom. E o louvor lá era bom, sabe por quê? Porque eles colocavam os louvores de ministérios famosos do YouTube para tocar lá na hora do louvor, porque eles não tinham ministério de louvor. Então o louvor era top por isso. Eles pegavam as melhores músicas, Alessandro Vilas Boas, fugiu o nome aqui, Ludmilla, não sei o que lá, que eu dela, Laura Sogueira, eles colocavam lá 2, 3, 4, 5 músicas. Então o louvor era top. Acabava aquilo ali, e o som da igreja também era top. Acabava aquilo ali, eu pegava minha bicicleta e ia para o trabalho. E até antes do louvor acabar, na última música eu ia embora. E é experiência pessoal, é coisa que você discerne no espírito. Deus cobra isso que você faça. Agora, o errado é Deus cobrar que você faça isso, você faça totalmente diferente da religião que manda. Ai, 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 esse aí. Ai, 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 papai. Põe Eu acho papai. que eu vou falar, não já falei demais, mas todo mundo quer falar, então fala aí, gente. Só quero falar que a Thay não conhece o Alessandro Vilas Boas. Isso sim, gente. Mas comentando. Concordo com o Libra. Começa com uma disciplina para depois se tornar o prazer. Eu sigo muito essa ideia, eu creio muito nessa ideia. Gente, vamos orar para poder encerrar? Vamos. Vamos lá? Eu não sei se eu durmo sem tomar banho, ou se eu tomo banho, ou se eu durmo e tomo banho mais. Toma Eu tô banho tão do cansado, velho, que eu tô pensando assim, cara, eu vou dormir, velho. E amanhã de manhã eu tomo banho pra trabalhar, cara. Eu tô precisando dormir, velho. Velho, vocês não estão entendendo. Toma banho antes, depois dorme. YouTube, Olha se só. vê por aqui. Eu tô solteiro, durmo sozinho, né? Tô solteiro, né? Tô solteiro, durmo sozinho. A cachorra ainda dorme comigo. Pra A que eu vou cachorra, então, não é preocupar obrigada. em tomar banho hoje? A cachorra não é obrigada mesmo. Entendeu? E detalhe, eu estou sem olfato, então eu não sinto meu próprio cheiro. Então, A cachorra sente. só não me perguntem Você mora sozinho também, Wallace? Não, eu moro com a minha família. Só não me perguntem amanhã, Wallace, e aí, você tomou banho?
mantenhamos a amizade aqui na fé. Tadinho do Rod. Mantenhamos aqui a amizade, o bom relacionamento na fé em Cristo Jesus, e é isso que vale, gente. Pessoal, a gente é tolerante com isso ou intolerante? Intolerante. Intolerante. Obviamente, quando eu estiver em um relacionamento casado, eu vou ter que tomar banho todos os dias. Isso Não, viu? sabe? Isso é... Cultivar, né? Relacionamento. Nenhuma esposa merece dormir com um cara fedendo do seu lado. Eu concordo com isso. Mas eu não sou casado. Lembrando que na Torá tem mandamento de cuidado. Já tá pecando. Realmente. Muito boa. Muito boa. Você não vai casar nessa parte. Não vai casar. Faz comigo não, Gibran. Faz comigo não. Você é irmão na fé, irmão. Não seja pedra de tropeço. Vai lá, Bíblia. Bem, vamos orar. Nath, você ora pra gente poder encerrar? Depois a gente se despede. Eu senti a bomba assim, ó. Recebe. Deus, Deus. Senti Ah, eu achei que tocado. ele ia falar que Coração. sentiu tudo, mas foi a bomba só. Amém. 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 Pai, muito obrigada, Jesus, por esse tempo aqui com nossos amigos, nossos irmãos, como família, em Teu nome, Deus. Como nós aprendemos, como nós desfrutamos, Pai, daquilo que vem do Teu coração para nós, Pai. E uma das coisas que eu acho incrível e linda é como a gente abre o nosso coração para sermos transparentes, como o Senhor trabalha nisso, porque muitas vezes, Pai, tem outras pessoas que precisam ouvir, e muitas vezes nós somos encorajados e esperançados, Pai, na alegria do Senhor, que isso traz no teu coração. Então, obrigada, Pai, por esses momentos. Obrigada pelo nosso aprendizado hoje. Obrigada, Pai, porque nós entendemos que o Teu Espírito Santo vai em nosso coração. Nós vamos trabalhar com humildade para com aqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho, para com aqueles, Pai, que ainda não sabem a verdade que nós carregamos. Então, Pai, nos ajude como pessoas que somos falhas, como, Pai, pessoas, Deus, que entendem, Deus, a verdade e a beleza do Evangelho. Não entendemos como pecadores somos, mas como o Gibran falou hoje, a sua verdade, o Senhor nos tem. Então, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama, mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos defeitos. O Senhor nos olha com os olhos de amor, mas o Senhor não nos deixa como estás, como nós estamos. Então, Jesus, obrigado, porque o Senhor é bom, Pai. E nós podemos desfrutar disso em comunidade, em companhia, Pai, com amigos, com família, Pai. Na mesma esperança do Senhor, no mesmo nome, na mesma alegria e comunidade de fé. Obrigado, Jesus. Em Teu nome nós te agradecemos e oramos para cada um, Pai, que tenha uma noite agora de sono tranquila. Eu abençoo, Senhor, o resto da semana que nós venhamos passar, cada um que vamos passar. A Tua graça venha estar, Deus, nos conduzindo esse resto de semana, no nome de Jesus. Amém. 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 Gente, tem todos os dias, tem que orar todos os dias. E é isso aí, vamos rompendo. Vou falar isso aqui porque a Bíblia fala assim, né? Tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar todos os dias e não sigam o meu exemplo. A Nath